começando o Câmara Jovem dessa semana e hoje o pensamento é o seguinte: o jovem de hoje é o adulto de amanhã. Por isso a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que está muito em pauta, que é o ciclismo. E para conversar conosco, eu tenho aqui o Caio Henrique, ele que é publicitário, mas também é ciclista, usa a bicicleta como seu veículo de transporte e também participa no projeto chamado Bike Anjos, não é isso, Caio? Exatamente, é um prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É isso, a gente está desde o início do ano com o projeto Bike Anjo, que a principal atividade dela é a Escola Bike Anjo, a EBA, que acontece uma vez por mês, no último domingo do mês, no Ponto de 100 Réis. E lá a gente tem a oportunidade de ensinar pessoas que não sabem andar de bicicleta a ter essa experiência, né? Ah, certo. E como é esse projeto? Ele teve início de onde? Na região sudeste do país, né? Foi crescendo a partir de lá e hoje tem amplo alcance nacional. Várias cidades aqui na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande já está desenvolvendo também o projeto Bike Anjo. E por onde ele tem passado tem sido sucesso, né? Aqui não foi diferente. Ele chegou faz muito tempo aqui em João Pessoa? Em dezembro a gente começou a se esquematizar e lançamos no final do ano passado, 2015. E já tem muita gente que aderiu ao projeto? Sim, toda nova edição da Escola Bike Anjo aparecem novas pessoas, novos alunos de todas as idades, desde a criancinha que está tirando as rodinhas da bicicleta até a terceira idade. Certo. E como é que a pessoa faz para conhecer esse projeto? Explica um pouquinho para a gente. Existe o bikeanjo.org, né, que é o site principal, que lá tem informações sobre o projeto. No Facebook tem a página Bike Anjo João Pessoa, que aí tem informações mais específicas sobre as atividades que o projeto tem desenvolvido aqui na cidade. E lá a gente divulga, né? Divulga as edições da Escola Bike Anjo. E é só aparecer lá no dia, no Ponto de 100 Réis, às 15 horas, no último domingo do mês, que chega lá. É um espaço muito democrático, assim, de conversa sobre ciclomobilidade. Eu não diria que é apenas um espaço para ensinar as pessoas a andar de bicicleta, não. É muito mais, é mais cidadania também, isso, não é? Sem dúvida. Mas tem também, faz parte do projeto, um acompanhamento das pessoas que querem, por exemplo, ir ao trabalho todos os dias, deixar ônibus, deixar carro e passar a utilizar a bicicleta. E vocês fazem um acompanhamento dessa pessoa, como é isso? Sem dúvida, a gente tem essa proposta, né, de levar a ideia da ciclomobilidade a João Pessoa também. E funciona pela rede, né? O cidadão de João Pessoa entra no site, faz a solicitação e aí algum Bike Anjo que é cadastrado no sistema recebe esse alerta e o sistema coloca os dois em contato. Aqui em João Pessoa já teve alguém que fez isso? Já teve sim, poucas pessoas, na verdade, mas a gente tem aos poucos ampliado essa ideia da bicicleta como meio de transporte. Estou entendendo. E essas pessoas que procuraram, que solicitaram isso, vocês sabem dizer se hoje em dia elas continuam indo para o trabalho de bicicleta? Sim, continuam. E participam já do projeto também com vocês? Tem gente que participa, que no final do ano passado, na verdade já tinha tido algumas experiências nas ruas, né, com a bicicleta, e aí foi se envolvendo com o projeto e está fazendo parte da equipe. Isso existe sim. Mas tem muitas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte e faltam alguns detalhes assim algumas dicas que podem ser transmitidas de forma oral mesmo, numa simples conversa, e que o Bike Anjo ajuda nesse sentido, né? Com um pouco de orientação, as pessoas vão se sentir mais seguras, vão ter um conhecimento mais específico até sobre a legislação também, que ainda não tem. E entender esse processo, né, de mobilidade urbana, que até eu não entendia, né? Depois que eu passei a adotar a bicicleta, que eu fui estudar, me interessei pelo assunto, que eu fui compreendendo o que é a bicicleta na cidade. Eu estou entendendo. E você que está acompanhando o nosso programa, no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da legislação e do uso da bicicleta no dia a dia. Mas voltando aqui, Caio, com relação a você mesmo, você participa desse projeto, auxilia essas pessoas ensinando e adotou a bicicleta em 100%, não foi? Isso. Eu e minha esposa, a gente se desfez de automóvel e tem sido maravilhoso. Experimentar João Pessoa de bicicleta é super possível, algo que a gente
considerava inimaginável antes, mas aí a gente venceu, assim, quebrou, rompeu esse paradigma, foi aos poucos conhecendo João Pessoa de bicicleta, vendo que é possível, que João Pessoa é propícia. Mesmo sem ciclovias, mas tem alternativas. A gente tem, as cidades brasileiras têm sofrido, porque estão investindo aí há mais de 100 anos, a sua estrutura, a sua cidade para o carro, para o automóvel, né, individual. E a gente tem sofrido as consequências, né? Hoje a gente está percebendo que já nas grandes cidades que o automóvel é insustentável, não tem condições de você basear a mobilidade majoritariamente no automóvel. Existe lei para isso, mas a gente vai conversar no segundo bloco, como você falou. E mesmo com essa deficiência, a gente percebe no dia a dia que João Pessoa é propícia, é plana. Eu já escutei algumas pessoas criticarem, tipo assim, como é que eu vou sair? Eu moro nos Bancários, para ir para o centro tem aquela ladeira na Pedro II, aquilo cansa, vai me suar, como também tem gente que reclama. João Pessoa é uma cidade quente, não tem condição da gente andar de bicicleta, vai ficar queimado. Exatamente, são os paradigmas que existem, né? Nosso clima é tropical, mas é super propício, é super agradável andar de bicicleta em João Pessoa. O clima é favorável, isso eu não tenho dúvidas. É muito danoso você pedalar no frio, por exemplo, né? Cidades da Europa, se fosse no frio, mas tem cidades na Europa que o frio é abaixo de zero e é terrível. Pedalar no frio é terrível. O frio dá indisposição, né, para você. E é interessante que você observa nessas cidades que o número não diminui de ciclistas nas ruas, né? Cidades como Copenhague, Amsterdã, o número de pessoas se locomovendo de bicicleta no inverno permanece o mesmo. No inverno, eu garanto que as condições são bem piores do que o nosso clima, que é bastante agradável durante todos os 12 meses do ano. E João Pessoa tem uma particularidade que você sai de casa, tá aquela chuva terrível. Dá 10 minutos, acabou a chuva, já tá o solzão. Foi até o que aconteceu hoje, Exatamente. Né? Aqui pra gente vir gravar. Eu me deslocando para cá hoje, caiu uma chuva, o céu estava fechado. Encostei minha bicicleta um pouquinho, me esperei, não deu 10 minutos não. A chuva passou e aí tá o sol, né? Exatamente, a gente tá aqui gravando. É bem característico da cidade, então realmente dá para conciliar, dá para usar a bicicleta no dia a dia. E você já chegou a sofrer algum tipo de acidente, alguma coisa usando a bicicleta? Não. Não, mas não significa dizer que eu não sofro desrespeito, sofro sim. Talvez por ter me preparado um pouco mais eu consigo evitar muita coisa. Mas eu tenho algumas dicas, né? Por exemplo, ocupar a rua é importante. Você se afastar um pouquinho do meio-fio é muito importante para ter segurança. Né? A gente percebe os ciclistas, a maioria deles, trafegando coladinho ao meio-fio. E isso a população entende, né? Faz uma leitura disso, os motoristas continuam achando que o correto é isso, que o ciclista não tem direito de estar na rua, ele tem que estar ali na sarjeta mesmo. E aqui esse comportamento coloca o ciclista em risco, né? Porque ele é de certa forma uma ignorância, né, e ele é desrespeitado mais facilmente, porque está colado ao meio-fio. O motorista vai ver que tem aquele espaço ali, mesmo que não tenha um espaço confortável para ele fazer a ultrapassagem com a distância de segurança mínima, ele vai forçar a ultrapassagem, vai colocar o ciclista em risco. Eu estou só falando uma dica aqui de tantas. Então, a gente, infelizmente, tem que se defender, né, nesse sentido, no trânsito, porque ele é muito desequilibrado. Né? A gente tem mais de 2.000 quilômetros de malha viária que foi construída, pensada no automóvel, em detrimento de 51 quilômetros de ciclovia, malha cicloviária, que foi construída com pouquíssimo planejamento, ao longo aí de 30 anos, considerando que a primeira ciclovia da Tancredo Neves foi feita na década de 80. Enfim, péssimas condições e a maioria dela concentrada na região da praia, que atende uma demanda turística e que usa a bicicleta como esporte e lazer, né? Esquece da maioria que usa como meio de transporte de uma pessoa. No dia a dia, é verdade. A gente encontra muitas pessoas andando de bicicleta mesmo na rua. A CEMOB fez uma contagem em 2013, não divulgou os resultados da pesquisa, mas divulgou o número total de ciclistas contados e durante 3 dias
em 9 pontos diferentes da cidade foram contabilizados mais de 11 mil ciclistas. Né? Então, é um bom número. É um bom número. No geral, em torno... Nada que se compare aos mais de 200 mil carros que circulam pela grande João Pessoa, né, como já foi divulgado pela própria CEMOB, mas já está tendo que... a gente percebe que as pessoas estão criando interesse, estão buscando e estão querendo mostrar que a bicicleta é possível. E é importante destacar que quem usa o carro em João Pessoa é uma minoria. O número é assustador e está crescendo. Mas é uma minoria, 25% da população. A CEMOB divulgou também há uns anos atrás, esse número meio que saiu aí dos espaços que ela tinha divulgado, mas 22% da população de João Pessoa se locomove de carro. Né? E você, sabendo disso, sabendo também que a lei orienta que o ciclista, que o município, os gestores priorizem a bicicleta, modos de transporte não motorizados e o transporte público, você percebe que tem alguma coisa muito errada aí, né? Mas a gente pensando nesses 200 mil veículos que circulam, mas João Pessoa é uma cidade, só João Pessoa, porque é 200 mil na grande João Pessoa, a gente pensa em Bahia, Santa Rita, Cabedelo, mas João Pessoa são 720 mil, mais de 720 mil habitantes. Então a gente realmente, voltando para o número de habitantes, ao número de carro que circula, realmente... Exatamente, aí você vê os investimentos, né? Verdade. Qual o percentual que está sendo investido no automóvel? É muita coisa. É verdade, cara. Você falando de dicas, eu queria que você desse dicas para as pessoas que não sabem andar de bicicleta, já que você faz esse projeto do Bike Anjo, só que você vai fazer isso depois do intervalo, que a gente vai fazer uma pequena pausa. Já já a gente volta com Câmara Jovem. Não sai daí, tá? É rapidinho. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje nós estamos falando sobre a bicicleta como um veículo de transporte, recebendo o Caio Henrique, que é do Bike Anjos. Caio, antes de chamar o bloco, eu falei de dicas para quem não sabe andar de bicicleta. Qual é a dica que você daria para quem quer aprender, que já diz, eu já tô velho, não quero aprender mais, mas a gente sabe que pode aprender, não é? Do zero, você diz? Do zero. Pronto. Primeiro a bicicleta, né? Na verdade, nem precisa ter a bicicleta, porque lá no nosso projeto, a pessoa que está aprendendo não precisa levar a bicicleta, é só aparecer lá, os próprios voluntários levam as bicicletas, a gente tem bicicleta mais apropriada também, que é mais baixa, que dá mais segurança a quem está aprendendo. E lá a gente passa algumas dicas, né? Primeiro, você tenta remar com os pés. Com o pé no chão e sai para ver se equilibra, isso, né? para manter aquela noção de equilíbrio, sentindo o equilíbrio. Se puder remover os pedais, melhor ainda. Para não machucar a perna. Você remove os pedais e tenta ter essa noção de equilíbrio sem pedalar. No segundo momento, é importante você, com o auxílio de outra pessoa, ter alguém segurando o guidão assim parado, fixo mesmo, você vai sentindo também o equilíbrio com a bicicleta parada, pedalando para trás. Aí você também tem uma noção assim de movimento e são duas dicas importantes, né? Assim, que a gente passa lá. E depois é só ir tentando aos poucos. E depois vai tentando aos poucos, né? E tem algumas questão de postura, de olhar para frente, coisas simples, né? Andar de bicicleta é simples, a verdade é essa, exatamente. Sempre que eu vou ao trabalho de manhã ou quando eu saio mesmo, é muito comum encontrar pessoas passando de bicicleta, indo. E eu vejo que realmente existe um certo desrespeito dos motoristas, não reduzem, não tomam a distância que se pede, que seja 1,5 metro. E agora é onde a gente entra na questão da legislação. Muito se fala com relação a itens de segurança da bicicleta, itens de segurança com relação ao ciclista,
Mas até que ponto realmente é lei e é recomendado? Uhum. Quando a imprensa costuma abordar esse assunto da segurança do ciclista, ela é um pouco equivocada. Realmente isso acontece. Em que sentido você diz isso? Foca no comportamento do ciclista, né? Quando a gente fala em segurança do ciclista, está diretamente relacionada ao comportamento de segurança do motorista. E não na utilização de equipamento de segurança como o capacete, por exemplo, né? Que é tão enfatizado pela imprensa, pela sociedade também. O capacete ele não evita você sofrer um atropelamento, e nunca vai evitar. Então, muito mais importante do que o capacete são comportamentos de segurança. E aí o motorista precisa entender que a bicicleta é veículo, tem direito à rua, que o artigo 201 diz que ele precisa estabelecer uma distância mínima de 1,5 m, reduzir velocidade também, o Código de Trânsito Brasileiro diz, e preservar a segurança do ciclista, né? E a gente percebe que isso não acontece. Essa semana, um ciclista de 73 anos, seu Orlando Tobias, foi atropelado na principal de Mangabeira por um motorista de ônibus, né? Desrespeito dos motoristas chamados profissionais do volante é terrível. É complicado, né? É o taxista, o motorista de ônibus, a gente sente na pele. Quem anda de bicicleta sabe disso. E quando a gente conversa com os ciclistas nas ruas, a gente percebe que é unânime essa queixa, né? Então, cabe também, principalmente, eu diria, ao poder público, aos gestores, criar políticas públicas que realmente ofereçam segurança a quem anda nas calçadas, né? Ao ciclista. E ao ciclista que anda nas ruas, aos transportes não motorizados, né? E com relação aos outros itens, por exemplo, fala-se da bicicleta que tem que ter a sinalização refletiva na dianteira, na traseira, nos pedais, retrovisor e buzina. Isso. Sinalização é importante, principalmente para quem anda à noite, né? Eu diria que é importante, porque ela é tão importante quanto essa dica que eu dei de você ocupar um pouquinho mais a rua. Porque você precisa se manter visível para o motorista lhe perceber no trânsito. Por isso que né? a questão também de uma roupa clara, que é para realmente você se tornar mais visível. E na É. noite recomenda até com roupas que tenham também sinais refletivos. Isso, a roupa clara, principalmente à noite, não vai adiantar muito, a verdade é essa. Né? Mas a gente é contra assim, essa questão de fazer com que o ciclista se vista de Robocop, né? Fique com todo paramentado para poder ir para o trabalho. Não é necessário, né? A gente está complicando uma coisa que é muito simples. Andar de bicicleta é simples e o trabalho de bicicleta é algo simples, não precisa ser complicado. Você falou da campainha e do retrovisor. Né? Hoje o Código de Trânsito Brasileiro estabelece como obrigatório também, embora exista muita queixa sobre isso. Né? A gente percebe que pouquíssimas pessoas utilizando retrovisores, campainhas até usam, né? Mas existe um projeto de lei desde 2004, está aí há 13 anos, para ser sancionado, que tira essa questão da campainha e do retrovisor como itens obrigatórios, né? Porque percebe-se que não tem muita utilidade. Não tem muita utilidade na prática, a verdade é essa. Mas porque a bicicleta é um veículo lento, de certa forma. Sim. Ele não adquire velocidades de 100 km, 120 numa via de trânsito comum no dia a dia. E, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro fala que o retrovisor tem que ser do lado esquerdo. Né, já insinuando que o ciclista só anda do lado direito, meio que isso. Só que a mesma lei, o mesmo Código de Trânsito Brasileiro, fala que o ciclista deve ocupar os bordos da pista, né? Bordos no os plural. Lados, no caso, direito ou esquerdo. Direito ou esquerdo. E a gente, quem anda de bicicleta sabe, né? As necessidades, quem conhece o dia a dia, a gente que anda, e a gente sabe que andar somente na direita é impossível você chegar nos cantos, né? E tem situações que andar na faixa da esquerda lhe traz mais segurança. Aí você percebe, enquanto ciclista, o que é que você vai fazer? Você vai se proteger. Os comportamentos ditos equivocados, errados de ciclistas, como andar na contramão, na calçada, acontece porque ele está em busca de proteção, porque ele não se sente seguro nas vias, entendo. E eu fui experimentar, né, Caio, um pouquinho dessa questão do dia a dia, de quem usa a bicicleta como veículo de transporte, não só como esporte ou lazer. E eu chamo você para ir comigo, vamos ver como é que foi o resultado desse passeio.
nós estamos aqui na Universidade Federal da Paraíba. O objetivo é sair daqui até a Câmara Municipal de João Pessoa de bicicleta. Mas antes de fazer esse percurso, vamos ouvir o que a CEMOB tem a dizer sobre isso. Do ponto de vista da bicicleta, né, ela tem que ter aqueles acessórios que o Código de Trânsito recomenda, exige, determina que tenha, né, como, por exemplo, um material refletivo atrás, né, vermelho, na frente também, branco, né, para que ela possa ser identificada à distância, né. Então, se você tiver sem absolutamente nenhum acessório de iluminação à noite, o motorista não consegue vê-lo. Então, só vai perceber a presença de um ciclista quando está em cima, e talvez seja tarde demais. Mas se ele tiver alguma lanterna, alguma coisa que dê uma piscada, algum material refletivo na própria roupa, o motorista vai percebê-lo à distância e vai reduzir a velocidade, vai ter mais cautela, esse tipo de coisa, né? Então, não é simplesmente um enfeite, é uma necessidade. O ciclista tem que andar de capacete para se proteger, né? No caso de uma queda e tal, né? E com relação à postura dele, ele tem que sempre procurar aquelas vias que tenham o menor volume de tráfego, onde a velocidade seja mais baixa, né? Porque isso é mais seguro, muito mais seguro para ele. Mas se por acaso ele precisar, por algum trecho, algum movimento, né, fazer uso de uma via, de um tráfego, né, mais pesado, sempre fazer uso da lateral, do bordo da pista, né? Ou seja, do lado direito, né, se for o caso, ou do lado esquerdo, mas sempre perto do meio-fio, né? Não adianta muito ele tentar competir ou tentar entrar em conflito com os veículos motorizados, né? Porque é uma briga injusta, né? Ou seja, ele vai entrar com uma desvantagem muito grande, né? E, geralmente, quando tem um acidente entre um ciclista e um carro, sempre tem uma vítima, essa vítima vai ser o ciclista, né? Então é uma briga aqui que não é justa. E agora que a gente já sabe o que a CEMOB recomenda, já estou devidamente caracterizada, luvinha, capacete, roupa clara e bicicleta pronta, convido você para fazer essa experiência comigo. Vamos lá! E a gente vai entrar na próxima rua ali, seguindo o nosso caminho até a Câmara.
E assim a gente chega ao nosso destino final, aqui na rua Rodrigues de Aquino, Centro Cultural da Câmara Municipal de João Pessoa, que para quem não sabe, a Câmara fica na outra via, que é a Rua das Trincheiras. A experiência foi incrível, foi fantástica, cheguei rápido, não foi um percurso que eu posso dizer que foi demorado, mas eu garanto a importância que é da gente praticar algum tipo de exercício e usar a bicicleta como um veículo de transporte é um exercício excelente. Tive, o coração acelerou, suei um pouquinho, mas eu garanto que nada se compara ao medo que eu tive com relação a alguns carros em alguns trechos. Tiveram momentos em que eu me senti um pouco, como posso dizer, espremida entre os carros que estão estacionados na via e os carros que estão trafegando. Alguns realmente reduzem a velocidade, respeitam a distância de 1,5 metro, mas a maioria, infelizmente, ainda não diminui a velocidade, segue no ritmo acelerado, o que realmente acaba causando um certo temor para a gente que está ali pedalando. Mas aconselho demais, faz bem para a saúde, faz bem para o meio ambiente e principalmente também para o seu bolso, né? Vamos lá! Foi bem bacana andar um pouco pela cidade de João Pessoa. Eu confesso que eu já tinha essa experiência, eu passei um tempo da minha vida andando de bicicleta aqui, levando o filho para a escola e voltando para casa. O trânsito realmente não é tão simples, então a atenção é super importante. E Caio, a gente já vai chegando aqui ao final do programa. Bike Anjos, aberto para quem quiser aprender e conhecer um pouquinho mais, né, da bicicleta. Exatamente, a gente está aberto. Tem outros grupos também em João Pessoa que discutem a mobilidade urbana, a ciclomobilidade. Temos o Cidade Bike, temos o João Pessoa que Queremos. Estamos todos ali em conjunto, Massa Crítica também, outro grupo, discutindo a bicicleta, né? Quem quiser conhecer melhor o projeto, é só entrar na página do Facebook, Bike Anjo João Pessoa, e entrar em contato. Vamos estabelecer contato aí, quem tiver interesse, não só de aprender a andar de bicicleta, mas também ter essas dicas que a gente tanto conversou no programa de hoje. Com certeza, dicas muito importantes. Caio, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, é muito bom sempre conversar sobre isso, né? Fazer com que a população entenda que a bicicleta é veículo, a gente bate nessa tecla muito. Bicicleta é veículo, tem direito à rua, sim. E eu digo mais, tem prioridade sobre o automóvel. Então é muito importante que o motorista que está assistindo a gente entenda que vale perder 3 segundos, porque é isso que ele perde. É para salvar uma vida, para proteger uma vida, garantir segurança do mais frágil, né? São 3 segundos que você vai levar aí para reduzir velocidade e ultrapassar o ciclista com segurança. E a pressa do dia a dia, essa ideia de chegar logo no destino, tem trazido assim, um número terrível de mortes ao nosso país, ao mundo, né?